Ela sempre limpava o copo do filho com uma toalha pessoal. A mãe fez um exame e ficou chocada. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lívia estava sentada à mesa, olhando distraidamente para o copo de leite ainda cheio. Lívia, você não vai tomar? Perguntou Laura, suavemente, mas com um olhar atento. A menina se sobressaltou. Ah, é que tô meio cansada, mãe. Tá com dor de barriga de novo? Lívia assentiu com a cabeça, levando instintivamente a mão ao baixo ventre. Seu rosto estava mais pálido que o das outras crianças de 9 anos. As olheiras sob seus olhos eram profundas, como se tivesse passado a noite em claro. Mãe, posso faltar à escola hoje? Sussurrou. Laura olhou o relógio. Faltavam exatos 20 minutos para a aula começar. Mas, ao contrário de outras vezes em que a menina pedia para faltar, desta vez ela apenas suspirou. Espera a mamãe trocar de roupa, a gente vai no posto de saúde aqui perto. Era a 5ª vez em apenas um mês que ela levava a filha ao médico. E pela 5ª vez, o médico apenas balançava a cabeça e dizia: não é nada grave. Só um distúrbio leve. Dessa vez era uma médica jovem, a plaquinha no jaleco dizia, Inês Martins. Ela era muito atenciosa, mas acabou dando o mesmo diagnóstico. Todos os exames estão dentro dos limites, Laura. A ultrassonografia também não mostra nenhuma anormalidade. Mas ela tá cada vez mais magra, não consegue comer direito, tem ânsia de vômito, e nem dorme bem. Laura falou mais alto do que pretendia. Dra. Inês manteve o sorriso leve. Pode ser que ela esteja passando por alguma pressão na escola. Vou receitar vitaminas, mas também recomendo, você deveria observar o ambiente ao redor. Ambiente? Laura se lembrou dos meses anteriores. Lívia sempre adorou a escola. Vivia contando histórias da professora, dos amigos engraçados, se orgulhava de cada nota 10 com estrela dourada. Uma vez, passou horas fazendo um cartão de agradecimento para a professora no dia dos professores. E agora? Dona Laura, desculpa incomodar, mas preciso conversar. A professora disse ao telefone, assim que Laura chegou em casa. O que foi, professora Cecília? A Lívia. Ela não está bem. Nas últimas semanas anda distraída, dorme em sala de aula, as notas caíram bastante. Laura interrompeu, aflita. Caíram quanto, professora? A prova de matemática da semana passada. De 30 alunos, Lívia ficou em 11º lugar. O coração de Laura apertou. Mas ela sempre foi a melhor da turma. Murmurou, atônita. Eu também estranhei. Principalmente porque a Lúcia, filha da Marta, passou a ocupar o 1º lugar. A voz da professora tinha um leve tom de hesitação. Lúcia. Filha da melhor amiga de Laura, Marta. As famílias eram tão próximas que chegaram a ter os filhos no mesmo hospital, comemoravam aniversários juntas, e até sonhavam com as meninas indo estudar na França. Lúcia era doce, mas sempre foi comparada a Lívia à sombra da inteligente, como alguns pais diziam. Laura se sentou no sofá, chamou a filha para perto. Filha, me conta. Tá acontecendo alguma coisa estranha na escola? Lívia abaixou a cabeça. Depois de um tempo, murmurou. Mãe, você acha que eu fiquei burra? A pergunta foi como uma faca. Claro que não. Minha filha é maravilhosa, só tá cansada, só isso. O Daniel disse que eu só tirava nota boa porque decorava tudo. A Carla falou que meu tempo de sorte acabou. E a Lúcia? Ela disse que inteligência não dura se a gente não pratica. Mãe, será que eu fiquei burra mesmo? Laura abraçou a filha, com um nó na garganta. Naquela noite, Laura mandou uma mensagem para Marta. Laura. A Lívia não tá muito bem ultimamente. As notas caíram. Tô preocupada. Marta. A Lúcia disse que a Lívia não conversa com ninguém. Mas deve ser só uma fase. Criança é assim mesmo, hora ou outra dá uma escorregada. Marta. Risos. Vai ver, a Lúcia conseguiu sair da sombra da Lívia. Laura parou. Leu a última frase. Sentiu um vazio no peito. Um mês antes, quando Lúcia ganhou o 2º lugar num concurso de matemática, Marta tinha comentado. Minha filha sofreu muito com essa sombra da Lívia. Agora melhorou. Na hora, Laura achou que era brincadeira. Agora. Nos dias seguintes, Laura levava e buscava a filha da escola como um robô. Começou a observar cada detalhe. Como Lívia segurava o lápis, o olhar para o quadro, o jeito arrastado de andar quando saía da sala.
Um dia, foi mais cedo para buscá-la. Ficou parada no fim do corredor e viu a filha cercada por 3 meninas. E eu achando que era um gênio. No fim só sabe decorar. Você só teve sorte, entendeu? Lúcia estava mais afastada, em silêncio. Mas seu olhar para Lívia já não tinha empatia. Havia triunfo? Laura se aproximou rápido, e as meninas se dispersaram como pássaros assustados. Lívia! Chamou. A menina não levantou o rosto. Cabeça baixa. Olhos vermelhos. Naquela noite, Lívia teve febre. Pela primeira vez em semanas, vomitou até bile. No pronto-socorro, o médico disse: distúrbio digestivo, corpo debilitado. A mesma resposta de sempre. Mas Laura se sentia perdida. Sua filha estava desmoronando dia após dia e ninguém, nem os médicos, sabia o porquê. Sempre que pensava em Marta, no olhar de Lúcia, na coincidência entre a queda de Lívia e a ascensão de Lúcia, o coração de Laura se embaralhava. Mas ela afastava os pensamentos. Tinha medo. Medo de ser paranoica. Medo de destruir uma amizade de 20 anos. Numa manhã, Lívia estava tão fraca que não conseguiu sair da cama. Laura pediu licença no trabalho, ficou em casa fazendo canja, chá, colocando pano na testa da filha. Enquanto pendurava roupas no varal, voltou à sala e viu Rita, a babá, meio atrapalhada, mas muito sincera, mexendo na cozinha. Dona Laura, tô fazendo um chá de gengibre para ela. Criança tomando isso melhora da náusea. Tá bom, obrigada. Então Laura viu Rita pegando um copo de vidro separado, limpando cuidadosamente com um pano que tirou do bolso. Limpava com muito cuidado. Um arrepio passou por Laura. Esse pano aí. É o quê? Perguntou. Rita se assustou. Riu sem jeito. Ah, é um paninho que sempre levo comigo, mania minha. Lívia saiu do quarto, segurando a barriga. Ela sempre limpa copo chocam com aquele pano domer. Ninguém não com vai. A fala inocente da filha soou como um raio. Laura ficou sentada no sofá a tarde toda, paralisada. Na cabeça dela, as cenas se alinhavam. Lívia vomitando escondida no banheiro. Rita limpando o copo separado. As amigas rindo. Lúcia sendo a primeira da turma. Marta perguntando. Agora ela tá tomando água a que horas? Uma pergunta que, na época, soou estranha. Agora. Laura levou a mão à testa. Estava quente. Algo muito errado estava acontecendo, e ela permitiu por tempo demais. Naquela noite, Laura ficou na cozinha olhando o copo de vidro. Sem trincos. Sem riscos. Nada visivelmente estranho. Mas ela sabia. Aquele copo não estava limpo. Não em termos de higiene. Mas de traição. Lívia não conseguia dormir. Laura sentou-se ao lado da cama, olhando o rostinho pálido da filha sob a luz fraca do abajur. Mãe. Se com mãe com de oilar. Mer com tum com? Laura chorou. Pela primeira vez. Depois de tantas semanas. Boba. A mãe te ama. De qualquer jeito. Sempre. A menina sorriu levemente. Depois virou-se para a parede. Laura ouviu um chorinho abafado vindo do travesseiro com formato de urso. Seu peito parecia rasgado, cada fibra sendo esmagada. Quando Lívia adormeceu, Laura desceu. Pegou o copo, embrulhou cuidadosamente num papel, colocou dentro de uma sacola fechada. Na manhã seguinte, levaria para análise. Sem avisar. Sem pedir permissão. Sem confiar em ninguém. Era hora de encerrar todas as dúvidas com a verdade. E a verdade, ela temia, seria muito sombria. Na manhã seguinte, chovia fino. Laura caminhava apressada pela calçada até um laboratório particular. Segurava a sacola com o copo bem embrulhado, sem olhar para ninguém, o rosto duro como pedra. O técnico de laboratório era um rapaz jovem chamado Tiago Oliveira. Ele olhou para o copo e franziu a testa. O que a senhora quer analisar nesse copo? Qualquer coisa. Tudo o que for possível. Tiago assentiu. Vai demorar 2 dias. A gente liga assim que sair o resultado. Laura assentiu também, e foi embora sem dizer mais nada. No caminho de volta, ela não teve coragem de imaginar. Nem de ter esperança. Ao chegar em casa, Laura ouviu a voz de Rita rindo na cozinha. Avisou que hoje à noite vai fazer frango frito para Lívia, né? Ela adora esse prato. Frango frito só vai piorar a dor de barriga dela. Laura interrompeu.
Só pode comer canja. Rita se virou, riu sem graça. Desculpa. Força do hábito. Hábito? A voz de Laura era baixa, mais fria. Rita baixou os olhos. Laura foi para a sala, sentou-se no sofá e encarou a foto da família na parede. Uma Laura sorridente, uma Lívia com as bochechas rosadas, e Rita ao lado, segurando um bolo. Naquele dia, tudo parecia normal. Mas agora, tudo começava a parecer distorcido. 2 dias depois, o telefone tocou às 9 da manhã. Dona Laura. Aqui é Tiago Oliveira, do laboratório. Já tem o resultado? Sim. No copo foram detectados vestígios de bisacodil, um laxante. A concentração não é alta, mas se for ingerido diariamente, especialmente por uma criança, pode causar diarreia crônica, má absorção de nutrientes, desidratação e debilidade geral. Laura sentiu como se caísse num buraco negro. Tem certeza? Fizemos 3 análises. Está bem claro. Laura desligou o telefone, ficou parada na cozinha. Lívia estava estudando na sala. Rita lavava panos no quintal. Ela saiu. Rita. A jovem levantou o rosto. Sim? Vem aqui. Rita sentou-se na cadeira, as mãos entrelaçadas. Laura colocou o copo recém-trazido do laboratório sobre a mesa, fria. Você se lembra deste copo? Rita empalideceu. Ah! A senhora encontrou ele onde? Levei para análise. Sabe o que tinha nele? Rita ficou em silêncio. Bisacodil. Laxante. Causa diarreia, distúrbios digestivos, fraqueza. Exatamente o que minha filha tem sentido. Rita tremeu, encolheu-se como um bicho encurralado. Eu não queria. Eu só pensei que. Pensou o quê? Que dar remédio todos os dias para uma criança era normal. Que você era médica. Que essa era sua forma de mostrar lealdade à minha família. Rita cobriu o rosto e chorou alto. Me desculpa. Eu só queria que a senhora precisasse de mim. Eu tinha medo de ser substituída. De perder o emprego. Eu ouvi a senhora dizendo que talvez colocasse a Lívia em horário integral. Eu achei que, se ela ficasse fraca, a senhora me manteria por mais tempo. Eu não imaginei que. Não imaginou o quê? Laura gritou. Que minha filha ia desabar. Que ela choraria à noite achando que ficou burra. Que ela ia vomitar bile verde e mesmo assim teria que ir à escola. Rita balbuciava. Eu errei. Eu não tenho ninguém. Só tenho esse trabalho. Eu tive medo. Laura bateu a mão na mesa. Não acredito. Você não é burra a ponto de usar a saúde de uma criança para manter um emprego. Rita ficou muda. O olhar era de pavor, mas havia algo mais, como se estivesse escondendo alguma coisa. Laura sabia. O instinto de mãe, de mulher calejada, dizia, Rita não era a única. O motivo era pequeno demais. Bobo demais. E claramente, Rita não era inteligente o suficiente para pensar em limpar o copo da menina com o mesmo pano todos os dias, no horário certo, sem ser pega por um mês inteiro. Alguém estava por trás. Alguém que conhecia os hábitos de Lívia. Alguém que ajudaria Laura a se livrar de Rita se algo desse errado. Alguém que já tinha mandado mensagens como: sua filha costuma beber água a que horas? Lívia estuda de manhã ou à tarde? O coração de Laura se apertou. Marta. Laura não disse mais nada. Levantou-se em silêncio, foi até o quarto e trancou a porta. Rita ficou sentada, chorando na cozinha. Laura pegou o celular e começou a reler as mensagens antigas. Marta. Vocês costumam dar peixe para ela? Marta. Agora a Lívia estuda à tarde, né? Marta. Ela costuma beber água depois da aula? Marta. Vocês ainda usam aqueles copos de vidro antigos? Todas perguntas que pareciam gentis. Mas eram detalhadas demais, estranhas demais. Uma amiga de verdade não precisa saber o horário em que a filha da outra bebe água. Uma amiga de verdade não quer saber que tipo de copo você usa. Uma amiga de verdade não faz esse tipo de pergunta. Laura, tremendo, acessou as imagens da câmera de segurança antiga, instalada perto da entrada da cozinha. Uma semana atrás. Um dia antes de Lívia piorar de vez. Na tela apareceu a cena. A porta se abrindo, Marta entrando com um pacote de doces. Laura não estava em casa, só Rita limpando a cozinha. Marta sorriu, foi direto até a pia. 5 minutos depois, saiu.
Laura voltou à imagem. No segundo 57, Marta se abaixou no armário embaixo da pia, enfiou a mão no bolso do casaco. Não dava para ver exatamente o que fez. Mas dava para notar. Algo foi mexido. Laura largou o telefone. O coração sangrava. Por quê? Naquela tarde, Marta ligou. Laura? Tá livre? Bora tomar um café lá na esquina. Laura fez esforço para manter a voz firme. Tô indo. A cafeteria ficava na esquina da rua Domingos de Moraes. A chuva fina continuava. Marta usava um casaco bege, batom vermelho vivo, e sorriu largo ao ver a amiga entrar. Faz tempo que a gente não sai assim, né? Laura sorriu sem graça. É. Minha filha anda doente direto. Marta tomou um gole de chá. Você tá exausta. Tem dormido bem? Laura não respondeu. E a Lívia? Como ela tá? Continua mal. Continua cansada. E ninguém sabe o motivo. É mesmo. Marta falou mais devagar. Depois, com tom mais baixo. Você reparou nos sintomas? Tipo, ela tem muita diarreia? Sente mais cansaço de manhã? Vomita quanto tempo depois de comer? Cada pergunta era como uma agulha entrando na pele. Soavam como perguntas de um médico ou de alguém, querendo coletar dados. Laura sorriu. Serviu mais chá. Por que tantas perguntas? Marta deu de ombros. É cuidado. Você sabe que eu sou toda interessada em desenvolvimento infantil. Leio bastante. Vai ver, é o intestino imaturo. Laura assentiu, o olhar tão frio quanto gelo. De volta para casa, Lívia dormia. Rita havia limpado a casa, feito chá, e deixado um bilhete, me desculpa. Achei que aquela pessoa queria ajudar. Laura jogou o bilhete no lixo. Não precisava de desculpas. Precisava da verdade. Remexendo na gaveta de remédios, encontrou um pedaço de pano do mesmo tipo que Rita costumava usar. Mergulhou em água fervente, esperou esfriar, e cheirou com cuidado. Nenhum cheiro nítido. Mas Laura sabia. Não era normal. Ligou novamente para Tiago Oliveira. Você ainda tem o pano que levei? Aquele branquinho. Pequeno? Esse mesmo. Preciso de uma análise mais profunda. E quero saber se... Alguém orientou a Rita. Tiago ficou em silêncio por alguns segundos. Sou técnico de laboratório, não detetive. Eu sei. Mas eu sou mãe. E preciso saber quem quer destruir minha filha. Naquela noite, Laura dormiu ao lado da filha. Lívia tinha febre leve, lábios secos, mãos frias. Murmurava no sono. Mãe. Não me faz tomar água mais. Tô cansada. Laura a abraçou, e chorou por dentro. Não restava dúvida. Lívia estava sendo envenenada. Não uma vez. Mas todos os dias, aos poucos. E Rita era apenas a executora. A mente por trás que implantou essa tragédia estava à margem, de mãos limpas e palavras doces. Laura apertou os punhos. A tempestade estava só começando. Laura não dormiu a noite toda. Cada movimento de Lívia fazia ela se levantar, checar a respiração, tocar na testa, massagear a barriga da filha. Às vezes, a menina balbuciava no sono, murmurando palavras partidas. Não coloca mais o pano. Frio. Tô com medo. Ainda nem amanheceu e o celular vibrou. Era Marta. Acordou? Tenho uma notícia boa. A Lúcia foi escolhida pela diretora para competir na seletiva municipal. Ela tá radiante. Laura leu a mensagem. E sentiu como se um lago congelado dentro dela tivesse sido estilhaçado por uma pedra enorme frio, rachado, atordoante. Ela não respondeu. Levantou-se e foi até a cozinha. O copo de água ainda estava sobre a mesa. O pano que Rita costumava usar havia sumido. Mas as perguntas permaneciam. Quem pensou nisso? Quem seria capaz de colocar uma criança num tabuleiro de xadrez por causa de desempenho escolar? Quem, se não aquela que sempre dizia que amava estudar psicologia infantil? No meio do dia. Marta ligou. Laura, está livre hoje? Vamos ao nosso café de sempre. Acabei de ler um artigo ótimo sobre como as crianças absorvem emoções dos pais. Lembrei muito da Lívia. A voz de Marta era suave, calorosa, como se décadas de amizade estivessem intactas. Mas Laura de repente ouviu algo nela, vazio, frio e até, calculado. Posso ir sim. Respondeu Laura, sem emoção.
O café na esquina da Rua Augusta continuava cheio. Marta escolheu a mesa perto da janela, segurando a xícara como se estivesse representando um papel já ensaiado. Você emagreceu, viu? Tá estressada com a Lívia, né? Ela disse, mordendo um pão com manteiga. Laura sentou-se, observando cada detalhe. O olhar, os gestos das mãos, o jeito como Marta inclinava a cabeça ao perguntar. É. A menina continua mal. Depois, reclinou-se na cadeira. Seu olhar era vazio. A Lúcia tá indo bem nas provas, ficou em primeiro lugar. Parabéns. Já a Lívia ficou de cama por 3 semanas. Marta piscou, sua expressão endureceu por um instante. Mas logo sorriu de novo, dessa vez com esforço. Ah! Criança é assim. Tem altos e baixos. Não começa a duvidar de tudo, Laura. Ninguém fez nada com a Lívia. Aquela frase. Aquele tom. Não era consolo. Era uma ordem de negação. Naquela noite, Laura pegou o celular e voltou ao vídeo da câmera de segurança antiga. Ao avançar até o momento em que Marta visitou a casa, pausou no segundo 11. Marta estava ao lado de Rita, segurando uma sacola de doces. No segundo 13, ficou claro, Marta tirou do bolso uma pequena bolsinha branca, muito parecida com o tipo de pano que Rita usava. Estendeu a mão sobre a pia. Rita abaixou a cabeça e pegou. Depois, Marta foi embora. O coração de Laura disparou. Suas mãos tremiam ao capturar a imagem e ampliar. Não era possível ver claramente o pano, não havia som. Mas o gesto de entrega era inegável. Ela ligou para Rita. A babá atendeu após 3 toques, com voz rouca. Você tá me ligando agora? Foi a Marta que te deu o pano? Silêncio. Rita, não quero mais suposições. Responda. A voz de Rita veio entre soluços. Por favor, não me faça dizer. Eu não quero, eu errei, mas... Mas o quê? Ela me ameaçou. Disse que se eu não ajudasse, ia contar para a senhora que eu roubei dinheiro. Você roubou? Não. Eu juro. Mas ela disse que tinha vídeo. Que ia me denunciar se eu não colaborasse. Colaborar com o quê? Laura forçou a voz. Com fazer a Lúcia se destacar mais. Ela disse que, se a Lívia ficasse só um pouquinho mais fraca, não teria mais tanta pressão. Ela disse que sua filha era forte demais, que as outras não conseguiam respirar perto dela. Laura sentiu seu sangue congelar. E você aceitou. Silêncio. Depois, eu fiquei com medo, achei que eram só algumas gotinhas, que não faria mal a ninguém. Eu não sabia que a menina ia ficar assim. Assim por culpa sua. Você não sabia de nada. Rita chorava. Por favor. Não me denuncie, eu não tenho mais ninguém. Laura desligou. Sem piedade. Sem perdão. Só repulsa. Na manhã seguinte, Lívia ainda estava fraca, mas a febre havia diminuído. Sentada na cama, abraçava seu velho ursinho de pelúcia. Os olhos ainda fundos, mas forçavam um sorriso ao ver a mãe com a canja. Mãe, não fica triste, tá? Eu vou tentar estudar direitinho de novo. Laura engoliu em seco. Você só precisa ficar bem. O resto, deixa comigo. Lívia piscou. A Rita vai voltar, mãe? Laura não respondeu. Eu via ela chorar muito. Mas eu não odiava ela. Eu só tinha medo daquele pano branco que ela usava para limpar meu copo. Laura parou. Você sabia qual era o pano? Lívia assentiu. Tinha um cheiro esquisito. Meio amargo. Mas eu não tive coragem de contar. Você nunca falou para ninguém? Eu tinha medo que você achasse que eu estava inventando. Laura abraçou a filha com força. Ela achava que sabia de tudo. Mas havia perdido dezenas de sinais. As gotas. Os soluços. As vezes em que Lívia evitava o copo. Ela ignorou. Ela confiou na pessoa errada. Naquela tarde, Laura estava na cozinha, vendo Rita limpar em silêncio. O rosto da jovem estava abatido, os lábios rachados, sem coragem de levantar os olhos. Rita. Sim. Você tem algo a me dizer? O que a Marta te mandou fazer? Rita apertou as mãos. Falava como um robô. Ela me deu um pano, pediu que toda tarde eu colocasse umas gotinhas de um frasquinho na água da Lívia, limpasse o copo com aquele pano, e que ninguém perceberia. Disse que era para aliviar a pressão escolar. Eu não entendi.
Aliviar a pressão escolar. Laura franziu a testa. Ela ainda disse: a educação moderna precisa de abordagens científicas. Ninguém morre com isso. É só um pequeno ajuste. Laura sentiu o estômago virar. Naquela noite, ligou o computador e digitou: efeitos de longo prazo do bisacodil em crianças. Cada linha que surgia era uma lâmina. Osteoporose precoce, má absorção de nutrientes, lesões intestinais, alterações comportamentais. Lívia tinha apenas 9 anos. Uma criança. Uma alma pura. E tinha sido transformada em ferramenta para alavancar outra. Laura chorou. Sem som. Sem precisar que alguém ouvisse. Apenas uma mãe, desmoronando em silêncio. Laura ficou sozinha na cozinha com as luzes apagadas, iluminada apenas pela luz fraca do corredor, que tingia o cômodo com um tom amarelo sombrio. O chá na mesa já estava frio, intocado. Na cabeça dela, só uma palavra ecoava como um pêndulo batendo contra o crânio. Marta. Não havia mais dúvida. Nem consolo. Nem espaço para perdão. Restava uma única pergunta sem resposta. Por quê? Ela se levantou, foi até a sala. Rita estava encolhida no canto do sofá, rosto pálido, mãos trêmulas. Senta direito. Rita parecia uma ré chamada ao tribunal. Endireitou-se, olhou Laura com olhos apavorados. Chega de fazer papel de vítima. Agora não quero mais lágrimas. Por favor. Não quero pedidos de desculpas. Quero a verdade. Completa. Detalhada. Sem faltar nada. Rita engoliu seco. As mãos se entrelaçaram. Laura pegou o celular, ativou a gravação, e o colocou na mesa. Fala. A babá respirou fundo. Depois de alguns segundos, começou a falar, como se arrancasse cada palavra da garganta. Uns 2 meses atrás, a dona Marta veio aqui. Numa vez que a senhora tinha saído. Eu estava dando fruta para Lívia e ela disse: essa menina é boa demais. Mais crianças assim costumam ter esgotamento mental. Depois perguntou se eu já tinha notado ela comendo mal, dormindo mal. Laura assentiu, a voz gelada. E depois? Na semana seguinte, ela trouxe uma sacolinha. Dentro tinha uns panos brancos, uns tubinhos plásticos transparentes, com tampa de rosquear. E o que ela disse? Rita encolheu o pescoço. Ela falou: eu estudo técnicas de regulação psicológica infantil por microintervenções biológicas. Só algumas gotas ajudam o corpo da criança a descansar do estresse. A menina precisa desacelerar um pouco para se encontrar com ela mesma. Parece até propaganda de suplemento alimentar, né? Disse Laura, amarga. Rita engoliu em seco. Eu falei que não entendia muito essas coisas, mas ela disse: eu sou especialista. Sei a dose certa. Ninguém vai morrer. Só vamos ajudar a menina a desacelerar no momento certo. A Lúcia tá se recuperando de uma fase difícil. Ela precisa de espaço para crescer. Esse espaço foi tirado da saúde da minha filha. Laura articulou cada palavra com frieza. Rita abaixou a cabeça. Eu não pensei tão longe assim. Laura bateu com força na mesa. Você não pensou. Você pingava remédio na água da minha filha por um mês inteiro, limpava o copo com pano embebido em substância, via ela vomitar, via ela não conseguir estudar, via ela ficar pálida como um fantasma e me disse que não pensou. Rita caiu em prantos, o corpo todo tremendo como folha ao vento em noite de tempestade. Laura se levantou, os olhos já secos. Você não vai apanhar. Nem ouvir mais gritos. Mas vai fazer tudo exatamente como eu mandar, para que eu tenha todos os dados. Porque a partir de agora, Rita, você é apenas uma ferramenta. Do mesmo jeito que você transformou minha filha num experimento vivo. Rita ficou paralisada, sem coragem de fazer perguntas. No dia seguinte, Marta enviou uma foto de Lúcia com o uniforme da competição municipal, junto com a legenda: fruto da perseverança. Mesmo ofuscada antes pelos colegas, minha menina conseguiu se destacar. Tô tão orgulhosa, amiga. Laura leu a mensagem como se visse sangue escorrendo das unhas. Palavras que pareciam inofensivas se tornavam lâminas cortando dezenas de corações. Fico feliz pela Lúcia. Laura respondeu, com as mãos geladas. Naquela noite, Laura foi até o laboratório encontrar Tiago Oliveira, o técnico responsável pelas análises. Tiago lhe ofereceu um copo d'água, o olhar preocupado. Tem certeza de que quer continuar? Tenho. Tiago assentiu.
Vou ajudar no que puder. Mas saiba que, se a pessoa por trás disso for inteligente e perigosa, você precisa estar pronta para o pior. Laura apertou o copo, a voz saindo por entre os dentes. O pior é saber que minha filha foi envenenada dia após dia sem que eu percebesse. Mais tarde, Laura estava no quarto de Lívia, acariciando os cabelos da menina enquanto ela dormia. As olheiras já haviam diminuído um pouco graças à ausência da medicação na última semana. De repente, Lívia murmurou em sonho. A tia Lúcia disse, se você ficasse só um pouquinho pior, as outras famílias ficariam menos cansadas. Laura ficou estática. Onde você ouviu isso, filha? Na escola. No dia que esqueci meu estojo. Voltei para a sala. A voz de Lívia era sonolenta. Mas cada palavra era como uma faca afundando no peito da mãe. Lúcia. A menina. Também sabia. Na manhã seguinte, Laura chamou Rita até a cozinha. Senta. Rita se aproximou, tímida. Hoje à noite, Marta vai te entregar outro pano, certo? Rita assentiu. Receba. Mas não use. Apenas finja. E depois me entregue o pano. Entendido? Entendido. Vou deixar um microfone no pote de sal. Não toque nele. Rita assentiu, os olhos marejados. Se errar um passo, te levo direto pro tribunal. Naquela tarde, Marta apareceu em casa. O mesmo sorriso caloroso, o mesmo abraço de velha amiga, o mesmo tom suave como garoa de primavera. Comprei uns panos novos, de fibra de bambu orgânica, super macios. Dá uns pra Rita usar nos copos da Lívia. Laura fingiu dor de cabeça, riu sem vontade. Obrigada. Tô com enxaqueca hoje. Fica tranquila. A gente cuida da pequena. Marta foi embora 15 minutos depois. Laura correu até o pote de sal, pegou o cartão de memória. As mãos tremiam ao colocá-lo no laptop. O áudio era claro. Marta. Lembra de não limpar muito cedo. Deixa o copo na mesa uns 15 minutos antes. Assim o líquido se mistura direito. Rita. Pode deixar. Marta. Da outra vez foi cedo demais. O efeito diminuiu. A Lúcia disse que a Lívia parecia melhor. Não podemos perder a prova da semana. Laura tirou as mãos do teclado. O coração martelava como tambor de guerra. Ela tinha um sistema, um plano, um monitoramento e uma análise clara de custo-benefício. Isso não era mais sobre amizade, nem sobre inveja. Era envenenamento sistemático. Rita subiu com o pano, os olhos arregalados de choque. Eu não fazia ideia que ela era assim. Laura pegou o pano, selou em um envelope plástico e levou imediatamente para Tiago. Apenas 3 horas depois, ele ligou de volta. A mesma substância do outro pano. Mas dessa vez também tem uma molécula adicional, um intensificador de absorção. Pode fazer uma dose pequena ter efeito mais forte. Laura caiu de joelhos no chão. Ela está aumentando a dose. Tiago confirmou durante uma videochamada. Sim. E se isso continuasse, Lívia poderia sofrer danos hepáticos. Ainda bem que você parou a tempo. Obrigada. Laura. Tiago hesitou. Tenho um amigo na polícia. Ele é ótimo. Se você quiser, posso levar você para falar com ele. Laura encarou a tela. Ainda não. Não agora. Mas eu preciso ter certeza. E quero que ela mesma se exponha. Não por mim. Mas para que um dia, quando Lívia crescer, ela saiba, a mãe dela enfrentou quem fez mal a ela. Sem fugir. Sem recuar. Sem se ajoelhar. Tiago ficou em silêncio. Depois disse suavemente. Você é muito corajosa. Laura não sorriu. Apenas fechou os olhos e assentiu. Coragem não é ausência de medo. É continuar apesar dele. Lívia estava tão fraca que não conseguia sair da cama. O rostinho que antes brilhava todas as manhãs agora estava pálido, e o olhar sem vida. Ela mal comia. Vomitava após cada colher de canja, dormia mal, cheia de pesadelos. Laura virava pedra a cada gemido da filha durante a noite. Não limpa mais. Dói minha barriga. Rita ainda estava ali, como uma sombra escura da casa. Laura não a mandou embora. Não por perdão. Mas porque Rita agora era uma prova viva. Um elo que ainda não podia ser cortado enquanto tudo não estivesse claro. Mas ninguém na casa falava mais com ela.
Ela comia sozinha, limpava sozinha, dormia no andar de baixo, como uma exilada em seu próprio território. Laura vivia com lógica. Uma lógica fria, sem emoção, fazia tudo segundo um plano. Registrava tudo o que Rita dizia. Escondia microfones. Controlava horários. Reorganizou as câmeras. Mas o coração, esse estava morto. Ela não confiava em ninguém. Não dividia mais nada com ninguém. Nem mesmo com Tiago, quando o encontrava para entregar mais amostras. Apenas acenava com a cabeça. Sem obrigada. Sem até logo. Tiago havia dito uma vez. Você devia contar a alguém em quem confia. Carregar isso sozinha vai acabar com você. Laura respondeu com um olhar vazio. Confiei em alguém por 20 anos. E o resultado é que minha filha mal consegue ficar de pé. Marta continuava sorridente. Ainda era a amiga perfeita, a mãe exemplar. Mandava fotos da Lúcia nas competições, mandava mensagens perguntando por Lívia. Como ela tá? Melhorou? Quer que eu leve alguma comida? Laura digitava. Obrigada. Já está melhor. Depois apagava. Digitava de novo. Ela ainda tá fraca, estou tentando descobrir a causa. Apagava de novo. No fim, não respondia. Todas as palavras agora pareciam falsas. Numa tarde cinzenta, Lívia olhou a mãe com voz fraca. Mãe, você sente vergonha porque eu sou ruim na escola? Laura prendeu o fôlego. Não. Nunca. Alguns amigos disseram que eu caí porque sou burra. Será que é porque eu não me esforcei? Laura sentou-se ao lado da cama e a abraçou. Lívia, você não tem culpa. Não é sua culpa. Então é de quem? Os olhos da menina marejavam. Por que só eu fico com dor de barriga? Por que só eu acordo cansada, vomito, e não consigo fazer nada? E a Lúcia só melhora. Laura ficou em silêncio. A garganta travada. Lívia apertou a mão da mãe. Eu não quero odiar ninguém. Mas eu tô muito triste, mãe. Naquela noite, Laura escreveu em seu diário pela primeira vez em 4 meses. Minha Lívia, se um dia você ler estas linhas, saiba que houve um período em que a mãe não teve lucidez suficiente para ver a sua dor. Houve um tempo em que eu ainda sorria para inimigos que me entregavam presentes cheios de lâminas. Um tempo em que fui educada demais, confiável demais, fraca demais para proteger você de coisas que pareciam inofensivas. Olhares, perguntas, um pano branco. Hoje, eu não consigo mais chorar. Porque estou andando sobre uma fina camada de gelo. Cada passo exige cálculo. Se eu gritar agora, o gelo se parte, o mal escapa. E eu e você, afundamos. Uma semana se passou em silêncio. Rita não recebeu mais panos de Marta. Mas Marta ainda aparecia algumas vezes, ainda fazia perguntas gentis, ainda trazia doces, ainda falava com Lívia num tom doce. Oi, minha princesa, tá se sentindo melhor hoje? Lívia assentia com fraqueza. Mas quando Marta virava de costas, ela se virava para a parede, os lábios trêmulos. Laura assistia a tudo como quem vê uma peça muda. Sem trilha sonora, sem roteiro falado, apenas luzes baças e atores mascarados. Certa noite, Marta convidou Laura para sair e tomar um vinho. Você precisa relaxar. Tá magra demais. Laura olhou o próprio reflexo no espelho. De fato, estava magra. Olheiras fundas. Cabelos secos. Lábios rachados. Mas os olhos já não tinham lágrimas. Só restava a observação de quem atravessou o fogo. Ela assentiu. Vamos naquele bar antigo? O bar à beira do rio estava igual. Luz amarela, mesas de madeira, jazz suave tocando ao fundo. Marta ergueu a taça. Aos 20 anos de amizade. Laura brindou. O vinho escorreu, uma gota caiu sobre sua mão, fria, aguda. Você ainda gosta de mim, né? Perguntou Marta, piscando os olhos como uma criança. Laura sorriu. Claro que sim. A frase atravessou sua garganta como uma pedra cravada no esôfago. Por quê? Tá me olhando assim? Laura apoiou os cotovelos na mesa. É que você mudou. Tá mais madura. Mais incisiva. Parece entender bem a mente dos outros agora. Marta riu alto. Deve ser porque leio muito. Amo estudar essas coisas. Laura assentiu. Então, se você realmente fizesse uma pesquisa, toparia que eu fosse sua primeira cobaia?
Marta parou o gesto de levantar a taça. Um segundo de silêncio. Depois explodiu em risos. Ai, que brincadeira horrível. Só uma piada. Disse Laura calmamente. Mas às vezes, piadas carregam muitas verdades. Ao voltar para casa, Laura encontrou Rita sentada diante da porta do seu quarto. O rosto da babá estava abatido. Dona Laura. Sonhei com a Lívia. Ela caía da escada, muito sangue. Eu não aguento mais. Laura ficou de pé, impassível. Você não precisa aguentar. Só precisa fazer o que é certo. Mas eu me sinto culpada. Quero confessar. Ainda não. Não agora. Mas eu não quero esperar. Laura se abaixou, olhou nos olhos dela. Você teve tempo de não fazer mal. E escolheu fazer. Então agora você tem que escolher aguentar. Quando eu disser que você pode falar, você fala. Senão, eu vou te fazer desejar não ter nascido. Rita baixou a cabeça até o chão. Sem coragem de contestar. 3 dias depois, Lívia estava tão fraca que mal conseguia abrir os olhos. Laura, em pânico, levou a filha ao hospital. A médica de plantão, uma mulher idosa chamada Carmen Alves, examinou a menina e franziu o senho. Ela está com desequilíbrio eletrolítico e desnutrição leve. Mas os outros índices estão normais. Vou prescrever soro e minerais. Mas suspeito de um fator psicológico ou endócrino afetando-a há muito tempo. Laura ficou sentada, imóvel. Dra. Alves perguntou com gentileza. A senhora tem alguém que cuida dela em casa? Tenho. A senhora tem certeza que tudo que a menina consome é seguro? Laura não respondeu. Seu olhar perdido no vazio. Dona Laura, eu sou mãe. Já vi coisas que pareciam impossíveis acontecerem, dentro da própria casa. A médica tocou seu ombro. Fique atenta. Às vezes pensamos que o filho está doente, mas somos nós, que estamos cercados. Laura assentiu. Eu sei. Após 3 noites internada, Lívia recuperou um pouco a lucidez. Olhou para a mãe. Não fica mais brava com ninguém, tá? Por que tá dizendo isso? Eu vi você olhando para tia Rita com um olhar frio. Igual a vovó olhando para a TV quebrada. Laura ficou sem reação. Não sabia se ria ou chorava. Talvez. Eu precise trocar de olhos. Ao voltar para casa, sob uma chuva forte, Laura fechou as janelas, puxou as cortinas, acendeu o aquecedor. O ambiente parecia encolher, pesado. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio. Então ela entrou no escritório. Abriu o armário e pegou uma pasta grossa, com todas as mensagens impressas, fotos, exames, gravações, imagens da câmera. Ela colou tudo na parede como peças de um quebra-cabeça. Ao fixar a última, a foto de Marta saindo da cozinha com a sacola de doces, sua mão tremeu. Não havia mais espaço para dúvida. A tempestade ainda não chegou, mas o céu já estava completamente escuro. Laura ficou parada no meio do quarto pequeno, como uma personagem de fim de filme encarando o painel de investigação, não para descobrir quem era o culpado, mas para confirmar. O culpado já tinha nome e rosto. E agora só restava uma coisa. Esperar a hora de dar o golpe final. Na manhã de segunda-feira, Laura vestiu o casaco cinza de gola alta que costumava usar em ocasiões importantes. Beijou a testa de Lívia ainda adormecida e sussurrou. Mamãe vai sair um pouco, meu amor. Hoje é um dia especial. Ela não avisou ninguém. Não mandou mensagem para Tiago, nem falou com Rita, tampouco com Marta. Um plano silencioso, preparado por 2 semanas, agora precisava apenas da última peça, o desfecho. Laura entrou no departamento de polícia do bairro Pinheiros às 8h15 da manhã. Quem a recebeu foi o tenente Márcio Andrade, um homem com rosto marcado pelo tempo e olhos que atravessavam mentiras. A senhora trouxe toda a documentação? Perguntou ele sem rodeios. Laura assentiu, entregou a pasta. Dentro havia tudo. Exames do copo e do pano, fotos da câmera, o áudio da regulação psicológica infantil por microintervenção biológica, e a gravação de Rita recebendo ordens de Marta. Qual é a acusação que deseja formalizar? Perguntou o tenente. Laura levantou os olhos, firme. Envenenamento premeditado de menor de idade com organização. Abuso de vínculo pessoal para aplicar substância de forma dissimulada. E coação de pessoa vulnerável para cometer ato ilegal. Andrade ficou em silêncio.
Depois se levantou e a conduziu à sala de depoimento para tomar o relato oficial. O depoimento durou quase 3 horas. Laura contou tudo, detalhe por detalhe, sem omitir um minuto. Quando terminou, suas mãos tremiam, mas os olhos brilhavam. Não de alívio, mas porque, pela primeira vez, ela realmente havia começado a lutar. 3 dias depois, uma reunião de pais foi realizada na escola primária Colégio Santa Cecília, onde Lívia e Lúcia estudavam na mesma classe. Marta, vestida com um vestido de linho bege e batom vermelho, chegou cedo como de costume. Cumprimentou os outros pais com sorrisos, apertou a mão da diretora e não deixou de sussurrar ao ouvido da professora. A Lúcia está pronta para a fase municipal. Acho que ela vai fazer algo grandioso. Laura entrou na sala da reunião naquele momento. Em silêncio. Sozinha. Ela não sorriu. Não cumprimentou ninguém. Apenas 5 minutos depois, 2 policiais à paisana entraram, apresentaram documentos à diretora e caminharam diretamente até Marta. Senhora Marta Ribeiro? Perguntou um deles. Marta franziu o senho, mas ainda mantinha o sorriso charmoso. Sou eu. O que está acontecendo? Temos um mandado de prisão contra a senhora pelos crimes de envenenamento de menor de idade com agravante de organização e coação de terceiro para a prática de ato que compromete a saúde infantil. O sorriso congelou nos lábios de Marta. Ela se virou para Laura, a única que permanecia imóvel, como uma estátua no meio de uma sala em colapso. O que é isso? Uma piada. Gritou Marta, mas ninguém respondeu. Os policiais algemaram-na sob os olhares atônitos e perplexos dos demais pais. Algumas mães puxaram seus filhos para perto, como se Marta tivesse se transformado num monstro diante de seus olhos. Laura! Como você pôde? Marta gritou enquanto era levada pelo corredor. Laura se aproximou, falando baixo, mas com voz firme o suficiente para ser ouvida por toda a sala. Por que você tocou na coisa mais sagrada para uma mãe? Na delegacia, Marta negou tudo. Disse que era apenas um pano de limpeza comum, que só queria cuidar da amiga, que nunca obrigou Rita a fazer nada, e que tudo não passava de conjectura. Até o momento em que o investigador reproduziu a gravação. A Lúcia disse que achou a Lívia melhor. Não podemos perder a prova da semana. E exibiu o vídeo da câmera de segurança. Marta entregando o pano a Rita. Ela se calou. 3 dias depois, Rita assinou uma confissão completa, admitindo tudo e revelando os motivos, as circunstâncias, quem deu as ordens e até as frases exatas de Marta. O caso foi encaminhado ao Tribunal de Primeira Instância do Distrito de Pinheiros, dando início a uma investigação criminal formal. 2 semanas depois, Lívia começou a comer melhor. Sorriu timidamente quando a mãe lhe deu um ursinho novo e brincou. Vou voltar a tirar notas boas só para ele não ficar entediado. Laura acariciou os cabelos da filha e sussurrou. Você não precisa tirar notas boas. Só precisa estar saudável. Isso já é vitória para mamãe. A sentença foi proferida numa manhã de sexta-feira nublada. Marta Ribeiro foi condenada a 6 anos de prisão pelos crimes de envenenamento organizado, lesão à saúde de menor de idade e coação de terceiro para execução de ato ilegal contra a criança. Ela já não sorria mais. Com o cabelo preso, vestindo o uniforme bege do presídio, Marta permaneceu imóvel como uma estátua. Quando o juiz terminou, apenas uma pessoa chorou na sala de audiências, a mãe de Marta. Ela cobriu o rosto com as mãos. Marta apenas abaixou a cabeça. Laura não compareceu ao julgamento. Não precisava ver Marta atrás das grades para saber que a justiça havia sido feita. Mas naquela tarde, depois de buscar Lívia da aula de artes, entrou direto em seu escritório. Abriu a antiga caixa de madeira guardada na gaveta. Dentro, estavam dezenas de fotos antigas, cartas manuscritas, cartões de aniversário e uma boneca de pano com o cabelo desbotado. A primeira foto era das 2 aos 7 anos. Laura e Marta diante do portão da escola São Felipe, de mãos dadas, sorrindo com bocas ainda sem dentes. No vestido desbotado de Marta, havia uma inscrição feita com lápis. Melhores amigas para sempre. Com as mãos trêmulas, Laura abriu uma carta escrita à mão, a caligrafia infantil e torta. Laura, se um dia a gente casar, ainda tem que morar perto uma da outra, tá? Nossos filhos vão estudar juntos, brincar juntos, e a gente vai envelhecer juntas. Para sempre amigas. Marta. 14 anos. Laura colocou a carta sobre a mesa e cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas finalmente caíram,
pesadas, como uma represa que rompeu depois de meses represada. Ela chorou. Não pela prisão de Marta, mas por si mesma, por ter acreditado tanto, por ter acreditado que havia uma amiga que jamais a trairia. Por ter acreditado que, no abraço da formatura, o sorriso era sincero. Por ter acreditado que, quando Marta cortava o bolo do aniversário de 3 anos de Lívia, aquele olhar era de uma tia carinhosa. Agora, cada lembrança era uma lâmina. As excursões, os abraços após o nascimento do primeiro filho, as mensagens de madrugada, "Você tá bem?" Tudo isso havia se despedaçado. Laura tentou secar as lágrimas, mas elas continuavam. Suas mãos apertavam uma foto das 2 famílias viajando, 2 menininhas abraçadas no gramado. Lúcia e Lívia, então com apenas 4 anos, pareciam 2 anjos sem mácula. Laura costumava pensar: elas vão crescer felizes, como eu e a Marta. Agora, uma foi ferida no corpo e na alma, e a outra, ainda que sem querer, tornou-se elo de uma corrente cruel. Laura ofegou, encostando-se à parede. "Por que você fez isso, Marta?" Sussurrou. "Será que 20 anos de amizade não valem mais que uma competição, uma classificação, uma sede de reconhecimento?" Lá fora, a chuva voltou a cair. Laura saiu para a varanda, olhando as gotas escorrendo no vidro. Dentro dela, a tempestade já havia passado, mas os escombros permaneciam. Ela sabia que ainda viriam muitas noites em que Lívia acordaria assustada, que levaria muito tempo até que aquela memória se apagasse. Mas agora, ela havia feito a única coisa que uma mãe jamais pode esquecer: levantar-se pela filha. Mesmo com dor. Mesmo perdendo a amiga que considerava família. A história é um alerta poderoso sobre o veneno da obsessão por resultados na educação e a inveja disfarçada entre os que se dizem próximos. Ninguém tem o direito de machucar uma criança para alcançar um objetivo pessoal, mesmo sob o pretexto de fazer o melhor pelo próprio filho. A lição maior é a força de uma mãe lúcida que não grita, não se vinga aos olhos de todos, mas ainda assim recupera a justiça com firmeza, persistência e amor incondicional. Lucidez é a forma mais elevada de amar. E o silêncio, às vezes, é a voz mais poderosa. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.